Olá, pessoal. Boa tarde para todos e todas. Estamos de volta com nossas conversas museológicas. Hoje vamos contar com a presença da professora Manuela Areias, da UEMS. Então, é um momento especial, porque vamos poder discutir sobre a temática das comunidades quilombolas, que até então não tínhamos abordado nas edições anteriores. Vamos deixar aqui um abraço para a professora Lia e para a professora Laura, que não puderam estar presentes conosco, mas mandaram também saudações à professora Manuela. E eu vou apresentar agora o currículo da professora Manuela, que ela é doutora em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo PPGHC, da UFRJ, com período de estágio na Universidade de Vanderbilt. Manuela, me corrija se estiver errado. Nos Estados Unidos, possui mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense e graduação em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. Atualmente é professora adjunta da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS, no curso de História, e também atua no mestrado profissional em ensino de História, Prof. História, justamente minha colega de trabalho, e ela também é membro do grupo de trabalho da AMPU Nacional, do História e Patrimônio, e membro também do História e Patrimônio Cultural. Integra o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios do ICOMOS Brasil e o Centro de Estudos de Pesquisa em Educação, Gênero, Raça e Etnia, o GPEGRE da UEMS, vinculado ao CNPq. É diretora da seção regional de Mato Grosso do Sul, da AMPU, e coordenadora do Fórum em Defesa do Patrimônio Cultural de Mato Grosso do Sul também, do projeto de pesquisa Inventário do Patrimônio Cultural e Material Quilombola de Mato Grosso do Sul e da residência pedagógica do curso de História da UEMS. Tem experiência na área de História, atuando principalmente nos seguintes temas: abolicionismo, pós-abolição, patrimônio cultural, sobretudo de povos e comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, festa e música negra, educação patrimonial, ensino de história da África e cultura afro-brasileira. A professora Manuela vai então proferir a palestra Patrimônio Cultural de Comunidades Quilombolas de Mato Grosso do Sul, Festas, Saberes e Resistência conosco hoje. Professora Manuela, muito bem-vinda à nossa Conversas Museológicas do MUARC e passo a palavra para a senhora. Muito obrigada, Carlos. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu gostaria de agradecer o gentil convite feito pelo meu colega, professor Carlos Eduardo, e às demais colegas do MUARC, da UFMS, a Laura e a Lia, né, que vem desenvolvendo um projeto fundamental, que tem como objetivo ressaltar o patrimônio cultural de Mato Grosso do Sul e também ampliar os debates sobre a temática dos museus, né? Ainda mais nesses tempos de negacionismos, de ataques às instituições responsáveis pela preservação do patrimônio documental, de desmonte de políticas patrimoniais e também de negligência das tradições culturais de povos e comunidades tradicionais. Então, esse espaço fortalece a luta das comunidades quilombolas em tempos de crises, né, crises diversas, políticas, sanitárias, econômica, e então eu agradeço pela oportunidade de poder falar sobre essa temática do patrimônio cultural das comunidades quilombolas de Mato Grosso do Sul, sobretudo as festas e os saberes. Cada vez mais que eu reflito sobre o material da minha pesquisa, né, eu coordeno hoje um projeto de pesquisa na UEMS intitulado Inventário do Patrimônio Cultural Quilombola de Mato Grosso do Sul, e depois de realizar também alguns trabalhos de campo em quilombo no estado de Mato Grosso do Sul, eu fico impressionada com as dimensões e também com as consequências da negligência e do esquecimento sobre as histórias dos descendentes de escravizados em Mato Grosso do Sul e, consequentemente, as manifestações culturais quilombolas. São 22 comunidades quilombolas reconhecidas no estado pela Fundação Palmares, na verdade, muito mais, mas reconhecidas com certificado da Palmares, são 22, e que carregam uma memória da diáspora africana
e muitas pessoas não conhecem, não sabem ou negam a presença de comunidades quilombolas em Mato Grosso do Sul, bem como as suas expressões culturais. Então, eu percebo muitas vezes a falta de materiais didáticos para trabalhar com essa temática nas escolas, né? A escola, sem dúvida, pode ocupar um papel importante em propor ações que promovam a valorização da diversidade cultural na sala de aula, incluindo a cultura quilombola, né? Atuando ao encontro do dever da memória em razão dos apagamentos e também dos esquecimentos a que foram submetidas as histórias e as manifestações culturais dos negros no Estado. E pensando para além do muro das escolas, os museus e as instituições de cultura também podem cumprir esse papel, né, do dever da memória e também da valorização da diversidade cultural. Sabemos que a política de preservação no Brasil caracterizou-se durante muito tempo pela ênfase no patrimônio material, nas edificações, nos conjuntos arquitetônicos e também pela valorização dos padrões artísticos e estéticos europeus, né? Dessa forma, não havia espaços para uma política de patrimônio voltada às culturas de matrizes africanas e indígenas. Os valores e as concepções que norteavam o patrimônio eram marcados por um viés eurocêntrico, né, de uma elite econômica, de uma elite política. Assim, os bens da cultura negra e também da cultura indígena não eram considerados partes do conjunto de bens culturais da nação. E esses esquecimentos e silenciamentos, eles são exemplos evidentes de práticas racistas e de uma herança colonial de negação, né, de uma história contada a partir do ponto de vista do colonizador, que atualmente começa a ser revertida pelos direitos e deveres à memória, à história e à diversidade cultural. Não é mais possível pensar o Brasil sem uma discussão sobre o racismo, agora não mais sobre as lentes da democracia racial. O debate racial também perpassa pelo campo da salvaguarda de bens culturais afro-brasileiros e indígenas. Então, se o patrimônio cultural é um campo em construção e que vai se transformando ao longo do tempo, nesse sentido, é urgente pensar em ações variadas que visem o enfrentamento do racismo e das hierarquias raciais, né, impostas na nossa sociedade e que acabam refletindo também no campo do patrimônio cultural. É preciso dizer que nos últimos anos tem ocorrido um esforço grande de pesquisadores da área das ciências humanas, né, sobretudo da história, da antropologia e da arqueologia. Aqui eu me refiro mais ao campo da arqueologia da diáspora, aos trabalhos realizados pelo Szymanski, por exemplo, Camila Agostini, Patrícia Marinho, né, no sentido de produzir reflexões que estabeleçam a relação entre questões étnico-raciais e patrimônio cultural. As festas, por exemplo, pensando nos festejos de comunidades afro-brasileiras, até pouco tempo atrás, na década de 80, eram focos de pesquisadores da área de antropologia e também de pesquisadores considerados folcloristas. Então, hoje tem ocorrido, né, um esforço de pesquisadores em diversos campos das ciências humanas em trabalhar com essa questão do étnico-racial e patrimônio cultural. Então, a própria valorização da diversidade, ela apresenta um contexto histórico, né, e ela se associa ao contexto do pós-ditadura civil-militar e à luta dos movimentos sociais. A Constituição Federal de 88 garante algumas inovações, né, no que se refere ao patrimônio cultural, especialmente ao patrimônio cultural afro-brasileiro e indígena, né, que foi o direito de preservar, de divulgar
e ter reconhecido esse patrimônio cultural. Então, a partir da Constituição de 88, o Estado brasileiro vai implementar uma série de ações políticas voltadas para o reconhecimento e também para a valorização da diversidade cultural presente no território brasileiro. Então, a ampliação da noção de patrimônio cultural e também de diversidade cultural apresenta um contexto histórico, né, e foi efetivada pelo governo federal. Ela vai ser, lógico que a Constituição vai abrir caminhos, né, para esse debate, para a valorização do patrimônio cultural afro-brasileiro, do patrimônio cultural indígena, mas a ampliação da noção de patrimônio, ela vai ser efetivada pelo governo federal a partir do ano 2000, por meio do decreto 3.551, que instituiu o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial. Então, desde a criação deste programa, vai ocorrer uma valorização do patrimônio cultural dos povos e comunidades tradicionais, e seus bens vão começar a ser objetos de inventários e também de registros patrimoniais. Então, como resultado desse movimento, né, é possível identificar como patrimônio cultural do Brasil um número significativo de expressões culturais de matriz africana, né, no conjunto de bens registrados, como as próprias expressões culturais quilombolas, né? E também a gente pode pensar a comunidade quilombola, a própria comunidade quilombola como patrimônio imaterial, e suas expressões, como o jongo do Sudeste, que foi registrado como patrimônio imaterial brasileiro. Então, segundo Marcos Ollender, se os patrimônios culturais no Brasil de pedra e cal, né, como as cidades históricas e as construções barrocas, demandam preservação e valorização, as expressões materiais das culturas negras e principalmente os seus detentores precisam ser percebidos, precisam ser ouvidos e respeitados. Então, essa recente agenda cultural e também patrimonial pautada em legislações que se articulam ao reconhecimento da memória e das expressões culturais protagonizadas por grupos até então silenciados, e também as atuais políticas públicas educacionais, sobretudo a partir da aprovação da Lei 10.639 de 2003, e da Lei 11.645, de 2008, também posso citar as diretrizes curriculares nacionais quilombolas para a educação escolar quilombola, de 2012, né? Essas leis e diretrizes nacionais, elas, sem dúvida, apresentam um avanço, porque elas reconhecem a luta dos movimentos sociais em nosso país, cuja bandeira consistia em incluir no currículo escolar o estudo da temática da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena. Então, esse conjunto de ações citadas, tanto no campo das políticas patrimoniais, né, Constituição de 88, depois anos 2000, com a Lei 3.551 do patrimônio imaterial, e esse conjunto de ações no campo educacional, com as leis que eu acabei de citar, eles assumem um sentido de direito à reparação, né, do dever da memória em razão dos apagamentos e também esquecimentos a que foram submetidas as histórias e as manifestações culturais dos negros e dos povos indígenas ao longo dos séculos no nosso país. Então, antes de entrar no nosso tema, que é Patrimônio Cultural Quilombola de Mato Grosso do Sul, para início de conversa, né, é preciso dizer que não tem como falar de uma história do Brasil, ou até mesmo de uma história de Mato Grosso do Sul, sem falar de África e de cultura afrodiaspórica. Não tem como, porque a África, ou as Áfricas, melhor ainda, e a cultura africana, né, elas fazem parte de nossa identidade, né, ela está no nosso dia a dia.
na língua, na música, nos ritmos, na capoeira, na comida, nas festas de santo, que são comuns no nosso estado, né, principalmente em comunidades quilombolas, e nas práticas religiosas. Então, o Brasil foi a última nação das Américas a abolir a escravidão. A abolição aqui só vai acontecer, só vai se efetivar em 1888, com a promulgação da Lei Áurea. E o Brasil vai receber cerca de 40% da população africana retirada forçadamente do continente africano ao longo de 4 séculos, ou seja, né, do século XVI ao século XIX, o período que dura o tráfico negreiro, né, o período da diáspora, de 1500 a 1850. Então, neste período, vamos chegar nas Américas 11 milhões de africanos, né, nas Américas, quase 12 vezes a população de Campo Grande, para ter uma noção do número, né? E desses 11 mil, 5 milhões, aliás, desses 11 milhões de africanos que vão para as Américas, 5 milhões vêm para o Brasil, ou seja, quase 6 vezes a população de Campo Grande, né? Se a gente for pensar nessa escala. Então, os escravizados eles vieram forçados para o Brasil, muitos deixaram suas famílias na África e foram vítimas de um sistema estabelecido pelos europeus, porque ninguém escolhe ser escravo, né? E aqui no Brasil, a escravidão virou um sistema mercantil naturalizado que se introduziu em todas as áreas, no campo, na cidade, na pecuária e também na mineração. Mas como foi a escravidão em Mato Grosso, na província de Mato Grosso, né, no antigo Mato Grosso? Na década de 80, por exemplo, aliás, em 1840, Corumbá possuía uma população de 1.600 habitantes. Desses, 500 eram escravos, né? Corumbá, que era uma importante cidade portuária. E onde esses escravizados trabalhavam? Nas fazendas, na agricultura, nas atividades portuárias e também na mineração. Então, é preciso ressaltar a importância dos negros na formação social, econômica e cultural do estado de Mato Grosso do Sul. A escravidão, ela abrigou muito sofrimento, mas também suscitou diversas revoltas por parte dos africanos escravizados. Os escravizados foram vítimas, mas também reagiram e sempre negociaram a sua própria história, inclusive o direito de festejo, o direito à festa e às práticas religiosas, né? Se revoltaram e também fugiram para quilombos. De acordo com o João Reis e com Flávio Gomes, onde houve escravidão, houve resistência, e de vários tipos, né? Desde revoltas até criação de quilombos. Mas o que são essas comunidades quilombolas? Bom, no período da escravidão no Brasil, né, entre os séculos XVI e XVIII, os negros escravizados que conseguiam fugir se refugiavam com outros em igual situação em locais bem escondidos e fortificados no meio das matas, conhecidos como quilombos. Mas a formação dessas comunidades, né, formadas por escravizados, fugitivos, não era um fenômeno apenas do Brasil. Em outras sociedades das Américas, em outras sociedades escravistas das Américas, esses agrupamentos de escravos que fugiam recebiam nomes diferentes. Por exemplo, na Venezuela, cumbis; na Jamaica, marronage; e na Colômbia, palenques. No Brasil, o quilombo mais conhecido, sem dúvida, é Palmares, né? É o mais antigo também, considerado o mais antigo. Os primeiros escravos fugitivos começaram a chegar em Palmares por volta de 1590, no final do século XVI. E assim como o Brasil, a Colômbia tem um quilombo tão antigo como Palmares, que é o chamado San Basílio de Palenque, que fica em Cartagena e que está lá até hoje. Então, essa é uma imagem, né, de San Basílio de Palenque, em Cartagena das Índias.
eu tirei essa fotografia durante um trabalho de campo. Geralmente, quando nós perguntamos para os alunos sobre quilombos, se eles sabem o que são quilombos, né, logo que vem na mente é Palmares. Ele sempre responde Palmares, né? Realmente é o quilombo mais antigo, foi formado no século XVI, mas assim como o Brasil, também a Colômbia tem um quilombo tão antigo que é Cartagena, que fica em Cartagena das Índias, que é Palenque de São Basílio, desculpa. Então, o quilombo sempre foi tido como um lugar de resistência e também de autonomia. Palmares virou um símbolo, mas existiam diversos tipos de quilombos. Então, assim como ocorreu em diversas regiões do Brasil, o antigo Mato Grosso possuía um número grande de quilombos no período da escravidão. Além de negros, abrigavam também índios, mestiços e homens livres, pobres. Os dois mais importantes quilombos registrados na história da província de Mato Grosso são Quariterê, que remonta ao período colonial, né? No século XVIII existiam diversos quilombos no Vale do Guaporé, região da antiga capitania, que ficava em Vila Bela da Santíssima Trindade. E o Quariterê teve como governante Teresa de Benguela, né? Como liderança Teresa de Benguela, que se tornou o símbolo principal, um dos símbolos principais da resistência negra, do movimento negro, né, e da resistência contra a escravidão em Mato Grosso, e também do movimento feminista negro, a figura da Teresa de Benguela. Também teve um outro quilombo muito conhecido, mas que remonta já ao período imperial, né, do Brasil Império, que é o quilombo do Cansanção, da região de Chapada dos Guimarães. O Cansanção ele chegou a causar muito temor aos chapadenses por conta dos constantes ataques dos quilombolas aos proprietários da região. Quem estuda quilombo do século XVIII, do período imperial, do XIX, os jornais da época são importantes fontes, porque sempre citavam Cansanção, né, o governador de província oferecendo uma quantia para quem destruísse esse quilombo. É uma fonte importante para os pesquisadores, esses jornais da época do século XIX. Então, existem quilombos formados no pós-abolição da escravidão. Com o fim da escravidão, vão surgir diversas comunidades negras ligadas ao campesinato negro, né, porque a abolição aconteceu e, junto com ela, não teve uma reforma agrária, e após a abolição da escravidão, os recém-egressos do cativeiro e seus descendentes começaram a formar diversas comunidades negras ligadas ao campesinato negro, ligadas a esse campesinato negro rural, que igualmente podem ser chamadas de quilombos. Então, a concepção de comunidades quilombolas ela se baseia num conceito ampliado e ressignificado, né, ao longo do tempo, que passa a considerar como quilombos tanto os agrupamentos de escravos fugitivos, quanto as outras formas nas quais os negros conseguiam um certo grau de liberdade e também de autonomia, né, durante a existência da escravidão no Brasil. Considera-se também como quilombo as comunidades negras surgidas após o término da escravidão. Então, os denominados remanescentes de quilombos, né, como são chamados quilombos de hoje, estão ligados a um passado escravista e são habitados por descendentes de escravos que possuem em comum uma memória da diáspora africana, e essa memória se manifesta no cotidiano, nas celebrações, né, nas festas, nos cultos, na alimentação, ou seja, na prática cultural do dia a dia, né, nas práticas culturais do dia a dia. E se na época da escravidão os quilombos lutavam pela liberdade,
hoje uma das principais lutas dos quilombos é pela posse de terra. As populações remanescentes quilombolas de Mato Grosso do Sul e também de diversas partes do país reivindicam políticas públicas e o reconhecimento de seus territórios, né, conforme estabelecido na Constituição de 1988, que reconheceu direitos territoriais aos remanescentes de comunidades quilombolas e também, como eu disse antes, abriu caminhos para o reconhecimento oficial do patrimônio imaterial relativo à herança da população escravizada, entre outras políticas de reparação. Então, além do direito à terra e do direito da preservação dos seus bens de natureza material e imaterial, essas populações lutam fundamentalmente por cidadania, por justiça, por respeito à diversidade, desenvolvimento autossustentável e também por projetos pedagógicos que dialoguem com suas histórias, que dialoguem com suas culturas. Por favor, o slide da página 7 e 8. Então, eu trouxe aqui uma imagem, né, de uma habitação quilombola, de uma casa quilombola. Essa foto foi tirada na comunidade Águas de Miranda, uma comunidade que se localiza no município de Bonito. Aqui, no caso, é uma casa construída com madeiras. Essas habitações, sem dúvida, evidenciam o conhecimento que as populações quilombolas têm em relação à natureza, né? A esses produtos, matérias-primas da natureza. Poderia passar o outro? 7, 8. É o 7, 8, é o anterior aqui. Então, aqui é um exemplo já de casa barreada com taquara, né, um outro tipo de casa, aquela de madeira, essa barreada, né, de adobe, e a outra próxima de alvenaria. Mais para frente. São diversos tipos de moradias. Então, mesmo garantido por lei, o direito à terra é uma das principais lutas da população quilombola, né, para conseguir a posse de terra, o processo é bastante longo. Os quilombos não pertencem somente a um passado escravista, tampouco estão isolados no tempo e no espaço, né, sem qualquer participação na nossa estrutura social. Ao contrário, são quase 4.000 comunidades quilombolas espalhadas pelo território brasileiro que se mantêm vivas e atuantes na luta por políticas públicas, na luta pela regularização fundiária garantida pela Constituição de 88, entre outras políticas públicas. Mas vocês conhecem algum quilombo em Mato Grosso do Sul? Existe quilombo em Mato Grosso do Sul? Vocês conhecem? As comunidades que chegaram em Mato Grosso do Sul a partir do final do século XIX, elas vieram oriundas de Goiás e Minas Gerais, em alguns casos da Bahia. Muitas vezes, muitos também chegaram aqui por conta da Guerra do Paraguai, né? Essa narrativa ela é bastante presente nos relatos dos nossos entrevistados, mas é uma questão que precisa ser mais aprofundada entre os pesquisadores. E também alguns chegaram por conta da marcha para o oeste do período da Era Vargas, né? E também nós podemos citar a divisão do Estado durante o período da ditadura civil-militar. O Carlos Alexandre, que é um especialista na temática quilombola, uma das principais referências, né, em relação às comunidades quilombolas de Mato Grosso do Sul, ele argumenta que nos últimos anos do século XIX, a grande mobilidade dos ex-escravos no Mato Grosso teve como objetivo a conquista de suas autonomias, como a possibilidade do acesso à terra, uma possibilidade de formação de família,
o controle dos meios de produção. Esses são os argumentos usados pelo Carlos Alexandre para justificar a vinda de ex-escravos para o sul de Mato Grosso. E, atualmente, o estado de Mato Grosso do Sul possui 22 comunidades remanescentes de quilombo, reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, como eu disse anteriormente, sendo que 18 estão com processo aberto no INCRA, que é o órgão responsável pelo reconhecimento, pela identificação, delimitação e também titulação dos territórios quilombolas, né, nos quais se reivindica a regularização fundiária dos territórios tradicionais. Nós podemos citar comunidades em Campo Grande, como a própria comunidade da Tia Eva, que eu citei anteriormente, Jaraguari, Furnas do Dionísio, em Niuaque nós temos 3 comunidades, em Corumbá 3 comunidades também, em Bonito, enfim, são 22 com certificado da Palmares e 18 com processo aberto no INCRA para regularização fundiária. E o reconhecimento oficial como comunidade quilombola, ele é feito no primeiro momento pela Fundação Palmares, né, através da autoidentificação da comunidade, porém apenas o certificado emitido pela Palmares não garante a posse de terra. Após a emissão do certificado pela Palmares, abre-se um processo de regularização fundiária no INCRA, mas, como eu disse antes, o processo é muito longo. Os quilombos de hoje no estado, eles estão ameaçados por fazendeiros e também por grandes empreiteiras, né, como mineradoras, usinas, isso porque eles tocam em algo no Brasil que é bastante crítico, né, que é a questão da divisão da terra. Como eu disse, quando nós tivemos a abolição da escravidão, não tivemos garantias que os libertos teriam terra e também trabalho. Assim, essas pessoas ficaram à margem e isso faz com que elas tenham problemas de regularização da terra até hoje. Mas agora vamos falar um pouco de festas, né? Mesmo que os tempos não estejam para festas, não estejam para festejos, e vamos falar um pouco de saberes quilombolas de Mato Grosso do Sul. Então, segundo Carlos Alexandre, no período do pós-abolição, muitos ex-escravos e seus descendentes formaram comunidades negras rurais no sul de Mato Grosso e, como consequência, foram introduzindo festejos religiosos relacionados aos seus santos protetores. E essas manifestações culturais são elementos que permitem às comunidades negras manifestarem o sentimento de identidade e também de pertencimento ao grupo, né? As festas de santo são numerosas e expressivas nas comunidades quilombolas de Mato Grosso do Sul e geralmente são organizadas sob a devoção de um grupo familiar, né, ou por lideranças comunitárias, né? As pessoas, geralmente fundadores dos quilombos, elas começam a realizar festas de santo para pagar promessa ao santo protetor, né, por conta de alguma graça alcançada, né? Então, elas costumam incluir baile e também uma farta distribuição de alimentos, e esse ritual festivo, eles seguem algumas etapas, como saudação do altar, subida do mastro, dança, reza, leilão, baile, encerramento da festa, descida do mastro e desmanche do altar. É um ritual bastante comum, semelhante entre as festas de santo em Mato Grosso do Sul. Essas festas de santo, elas se apresentam como lugares de reprodução e também de reinvenção de tradições, de circulação cultural, né, de transmissão de saberes,
e também de formação de laços de solidariedade, né? Essas festas também nessas festas ficam muito evidentes formas de ajuda mútua entre os moradores das comunidades de quilombo. E também são locais de conflitos, né? Conflitos pela posse de terra, pela regularização fundiária, né? Conflitos em relação à religião, né? Os rituais praticados nessas festas do sul de Mato Grosso, né? Em Mato Grosso do Sul, conectam as comunidades quilombolas do estado, não só de Mato Grosso do Sul, mas também como as comunidades quilombolas de Mato Grosso. Eu posso citar aqui a cidade de Poconé, as comunidades de Poconé têm muita relação com as comunidades quilombolas de Corumbá, por exemplo. Elas compartilham experiências comuns, como eu disse, de devoção, de luta por reparação de direitos e também de sobrevivência de memórias. Não sei se alguém já foi a uma festa de santos, certamente sim, né? A história das festividades da comunidade quilombola da Tia Eva, por exemplo, de Campo Grande, é uma comunidade bastante conhecida. Ela começa quando a Tia Eva Maria de Jesus, ainda era escrava em Goiás, através de uma promessa que ela faz a São Benedito. E em Campo Grande, com sua promessa cumprida, ela ergue a igreja, ela constrói a igrejinha de São Benedito, né, em devoção a São Benedito, que é tombada como patrimônio cultural do estado. E é onde se realiza também a festa de São Benedito, justamente no dia 13 de maio, que é bastante significativo, né, a data da abolição da escravidão. Tem uma imagem no slide. Essa igrejinha, né, que é a imagem da Tia Eva, a igreja tombada como patrimônio material do estado. A outra imagem é o interior da igreja, pode passar. Que é o interior, as imagens dos santos negros, o que chama bastante atenção, né, São Benedito e Nossa Senhora da Aparecida, que foi durante uma aula campo que eu fiz com os meus alunos. O município de Newark também abrange um maior número de comunidades quilombolas do estado, que é a família Cardoso, família Bulhões e família Romano Martins. E nesse município tem uma festa quilombola que também é bastante conhecida, que é a festa em homenagem a São Pedro. Essa festa ela ocorre na comunidade família Cardoso. Essa comunidade ela foi formada por casais de ex-escravos que saíram de Minas Gerais e um outro casal de ex-escravos que veio do Rio de Janeiro para Newark, né? E dessa união começou a ser realizada a festa de São Pedro da comunidade família Cardoso. Essa comunidade, durante a festa, a comunidade revela aspectos da cultura afro-brasileira por meio da dança, por meio da batida, do ritmo das batidas, dos tambores, das roupas típicas, conhecidas como amarração. A comunidade quilombola Ribeirinha Águas de Miranda, de Bonito, também realiza anualmente a festa de Santos Reis, ou a Folia de Reis. Essa festa ela reúne mais de 1.000 pessoas em janeiro, e ela começa há mais de 100 anos com a família Modesto vindo da Bahia para o antigo Mato Grosso, né? E a família continua presente na continuidade dessa celebração e vai passando de pai para filho. A folia tem como mestre da bandeira um patriarca da família, que é o seu Amarílio Modesto, que tem 80 anos, é a liderança da comunidade. E segundo o seu Amarílio, essa tradição da folia de reis na comunidade Águas de Miranda remonta a trajetória e também a experiência de seus bisavós escravizados na Bahia. Para ele, a festa de Santos Reis é uma forma de resistência cultural, vejam que interessante, uma forma de resistir e também de ensinar aos jovens.
Eu poderia ficar aqui a noite inteira citando festas quilombolas no estado. Também tem a festa do Divino, da comunidade de Santa Teresa, fica no município de Figueirão, de Nossa Senhora dos Navegantes, de Bataguaçu, de São Sebastião e Santos Reis, da comunidade quilombola de Picadinha, em Dourados. Eu tenho uma aluna do Prof. História pesquisando essa celebração, e também tenho um aluno do Prof. História pesquisando a festa de São Benedito, da tia Eva. Também podemos citar alguns saberes, como a produção da farinha de mandioca, muito comum na comunidade de Aquidauana, Furnas dos Baianos, né, do distrito de Piraputanga. A principal atividade dessa comunidade quilombola de Piraputanga é a agricultura familiar, voltada para a subsistência e também para a comercialização nas cidades mais próximas. Geralmente, essas comunidades quilombolas, elas são organizadas e estruturadas por meio de associações de pequenos produtores rurais, que estabelecem formas de trabalhos coletivos para consumo e também para comercialização de produtos. Sobre essas relações de trocas e também transmissões de saberes no cotidiano, além das festas de santo e dos elementos necessários para a realização dessas festas de santo, como a produção de indumentárias, as rezas, alimentos, os instrumentos musicais, entre outros, nós podemos destacar os saberes relacionados a essa produção da farinha de mandioca, né, uma produção artesanal da comunidade Furnas dos Baianos. Nesse quilombo que se localiza no município de Aquidauana, os seus moradores mantêm essa tradição da produção da farinha de mandioca há mais de 70 anos. Aqui é um exemplo assim, que já é para comercialização nos mercados, a embalagem da farinha, né, para comercialização. E os relatos dos seus moradores, né, eles evidenciam que essa farinha, que a história da comunidade se relaciona ao cultivo da mandioca e também à produção artesanal da farinha, né, de tão importante que é esse produto para a comunidade. No início da década de 50, mais ou menos, algumas famílias de ascendência africana vindas da Bahia e também fugindo da seca do Nordeste, chegaram a esse distrito de Piraputanga e estabeleceram-se nessa região por meio do cultivo de roças para subsistência e também comercialização desse produto. E começaram a produzir a farinha de mandioca, que era enviada a Corumbá, que era uma importante zona portuária da época, através da estrada de ferro, ou seja, do trem do Pantanal, né? E a partir daí, escoada para outras cidades. Mas por que preservar a memória e também o patrimônio cultural de Mato Grosso do Sul? Os bens culturais quilombolas, materiais e imateriais, como os objetos, artefatos, as festas, as danças, os cantos e os diversos saberes, eles revelam parte da nossa cultura regional e também da nossa identidade. Assim, a preservação cultural, ela deve ter um compromisso de contribuir com a identidade cultural de diversos grupos que formam a identidade do estado de Mato Grosso do Sul. O reconhecimento e a salvaguarda do patrimônio cultural quilombola, através de registros e também de inventários, são essenciais para a continuidade de sua reprodução cultural, fortalecendo a identidade do grupo e o sentimento de pertencimento dos seus moradores. As expressões culturais protagonizadas por quilombolas revelam uma memória da diáspora africana que deve ser lembrada, divulgada e valorizada. São instrumentos de resistência, são bandeiras de luta para a garantia de direitos, como dizem a Marta Abreu
e a Hebe Matos, e também para a continuidade de suas manifestações culturais em terras sul-mato-grossenses. Então, como conclusão, né, eu chego ao final dessa palestra torcendo para que os quilombos e, sobretudo, o patrimônio cultural quilombola, como as festas, sejam mais estudados. Nós observamos uma escassez de pesquisas sobre quilombos no campo da história, é fato que evidencia um silenciamento da historiografia sobre as comunidades quilombolas. Existem muitos trabalhos na área de antropologia e poucos trabalhos ainda na área de história e sobre Mato Grosso do Sul, sobre os quilombos em Mato Grosso do Sul, menos ainda. Eu também destaco a necessidade de ouvir mais os detentores do patrimônio quilombola, né, dos detentores do saber. Esses detentores são sujeitos políticos, são guardiões da memória e também são narradores de sua própria história que é pouco divulgada, né? E mesmo que eles não tenham tido acesso a uma educação formal, né, uma formação escolar acadêmica, eles são grandes protagonistas da história de Mato Grosso do Sul e da história do Brasil. Eu agradeço novamente pela oportunidade e estou aberta às questões. Professora Manuela, eu agradeço muito pela bela palestra. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para a gente explorar um pouquinho mais, para os alunos que possam ter interesse em trabalhar com essa pesquisa, né, sobre a questão das fontes. Sobre as fontes que a gente encontra, que a senhora já levantou, ou que estão de maior acesso, né, para os alunos que queiram desenvolver TCC ou um IC, sobre os quilombos aqui no nosso estado. Então, qual seria aquele que está mais bem documentado, no sentido da documentação oficial, textos disponibilizados, e aqueles de maior facilidade de acesso para fazer um trabalho de história oral, por exemplo, com pesquisas junto a eles, que a senhora já teve conhecimento e pode nos indicar para que um aluno ou até mesmo um professor que esteja assistindo conosco e tenha interesse em desenvolver um trabalho no mestrado profissional de ensino de história, por exemplo, possa vir a buscar esses lugares, essas comunidades ou essa tipologia documental. Então, existem fontes escritas, mas são documentos oficiais, como você mesmo acabou de citar, né? E algumas fontes, como os jornais, mas são sempre são mais recortes de jornais relacionados ao século XIX, né, o período imperial, com o intuito de destruir quilombos, como eu disse, em relação ao quilombo de Chapada dos Guimarães, sempre o governador de província oferecendo uma quantia para quem destruísse a comunidade quilombola, né? E o que a fonte mais explorada atualmente por nós da área da história, sem dúvida, é a história oral, né? São as entrevistas que nós realizamos no campo, a história oral, que até então já era um campo bastante consolidado das ciências sociais, ela passa a ser uma fonte preciosa, né, para nós, historiadores de comunidades que têm pesquisas relacionadas a povos e comunidades tradicionais. Eu queria citar um dos trabalhos pioneiros, que é o da Hebe Matos, na área de história, né? O Labói, por exemplo, o trabalho que ela fez no Labói, que é justamente de resgatar essa memória quilombola, né? Essa memória do cativeiro, dos descendentes de escravos, né? Então, acho que a Hebe foi uma das que começou a realizar esse trabalho com a história oral, né, em comunidades quilombolas. Professora, uma outra pergunta. No campo da cultura material, aqui no Estado, pelas pesquisas que a senhora vem desenvolvendo, já tem alguns estudos sobre a questão mesmo da estrutura desses quilombos, os vestígios materiais, escavações realizadas sobre esses objetos que podem estar
ao longo da trajetória, né, nesse solo do território que esteja trabalhando, ou ainda tem poucos estudos no nosso estado sobre esse tipo de material, pelo caminho da cultura material e da arqueologia? Da arqueologia, certo. Tem poucos estudos, eu acho. Eu sei, em Mato Grosso, eu fiquei bastante tempo em Mato Grosso, pesquisando comunidades quilombolas. Tem trabalho do Simansky, né, Cláudio Simansky, nos quilombos de Chapada dos Guimarães, principalmente. Ele encontrou cerâmicas com simbologia bacongo em comunidades quilombolas, né, que remete muito às práticas religiosas dos africanos escravizados. Também tem trabalho da Patrícia Marinho, né, para Mato Grosso, na região de Vila Bela da Santíssima Trindade, Vale do Guaporé, e o trabalho da Camila Agostini, mas é mais aqui para o Rio de Janeiro, né, mais sudeste. Eu conheço, são esses os trabalhos que eu conheço. Para Mato Grosso do Sul, eu não conheço. Interessante. Então, Então, pessoal, já um filão aí. nós precisamos de pesquisas nessa área da arqueologia da diáspora. Sim, exatamente. E alguns trabalhos que já podem começar a nascer no IC, ou mesmo até dentro do próprio Prof. História, né? Junto a arqueólogos ou junto a pessoas que estejam pesquisando a cultura material naquele território, mas agora transformar isso num projeto de pesquisa, né? Junto ao FMS, ao EMES, para que a gente possa conhecer também essas faces, né, da cultura material nesse território. Isso, Porque e mesmo no campo, na área de história, nós não temos. Nós temos o trabalho do professor Lorival, que também é uma referência para nós, né, que estuda quilombos em Mato Grosso do Sul. O trabalho do Plínio no campo do Carlos Alexandre Plínio dos Santos, no campo da antropologia. Temos pouquíssimos trabalhos na história. então, fica o convite, pessoal, para a gente começar a explorar mais isso, porque é um campo grande, importante, que impacta a nossa sociedade diretamente, o cotidiano, e reconhecimento também da memória dos povos que estão e que passaram naquela região e passaram nessa sociedade que integram a nossa cultura. Então, acho importantíssimo aquela boa e velha discussão do Pollock, né? Memória, silenciamento, esquecimento. A gente tem que tirar o silenciamento, tirar esse esquecimento e começar a cada vez mais trazer essas festas, trazer os cultos, as práticas, observar esses elementos, porque são ricos, integram o nosso cotidiano, como a professora Manuela mostrou várias festas que talvez até muitos de vocês já passaram, já estiveram na festa, mas talvez não entendam, não tiveram conhecimento, talvez prévio, sobre a história dessa festa, a história desses festejos, que também daí se faz história. Então, eu acho importante a gente começar também a olhar as festas. Eu achei muito interessante a questão das festas, porque durante muito tempo a gente fica tão preocupado com fatos políticos, com fatos econômicos, com fatos culturais, a gente não dá o devido valor a essas festas riquíssimas no nosso estado e que E são também importantíssimas as questões políticas que estão presentes na nela. festa, como eu disse anteriormente, os conflitos, né, que existem. A festa é um Atenção. campo de negociação, sempre foi, desde o período da escravidão, como eu disse, né, dos escravizados tentarem negociar direito à festa com seus senhores, né, de práticas religiosas com seus senhores. Então, é interessante observar isso, né, que além de ser um campo de circularidade cultural, é um campo, né, de conflitos, conflitos em relação à religião, católicos com a igreja evangélica, que vem com tudo, chega com tudo nas comunidades quilombolas atualmente, né? É um campo de conflito em relação à elite que participa da festa, porque a elite também, né, participa da festa, os políticos, e
por conta de toda essa questão fundiária também, né? Nossa, isso dá vários trabalhos. Assim, a gente tem uma riqueza de estudos a serem desenvolvidos e que fica com a palestra de hoje o convite para os nossos alunos, para os professores da rede básica, também a explorar esse patrimônio cultural. Esse patrimônio que é importante, esse patrimônio que existe, apesar de muitas vezes a gente ver tentativas de silenciamento, e que já resistiu ao longo dos séculos e vai continuar resistindo, ampliando-se, ganhando cada vez mais espaço, pois é uma parte importante da nossa cultura. Doutora Manuela, muito obrigada. Obrigada a vocês. Pessoal, até o nosso próximo Conversas Museológicas. Deixo aqui o agradecimento do MUARC, à professora Manuela e a todos que estão nos assistindo. Até breve, pessoal.